A Segunda Guerra Mundial é provavelmente a catástrofe mais estudada, analisada e amplamente conhecida na história humana. Isso é, em parte, devido à sua enorme magnitude e, em parte, devido à tecnologia disponível na época. Temos fotos, vídeos, gravações de áudio, cinejornais, jornais, todos documentando cada detalhe, cada dia, cada momento. No entanto, apesar dessas incríveis ferramentas e anos de estudo pelos maiores esforços investigativos históricos do mundo, ainda há muitas coisas misteriosas que ocorreram para as quais simplesmente não temos as respostas. No episódio de hoje, vamos examinar alguns dos elementos mais misteriosos da Segunda Guerra Mundial, histórias onde a verdade é nublada ou obscurecida. De acusações de espionagem a teorias da conspiração de assassinato, aqui estão 4 mistérios duradouros dos aliados na Segunda Guerra Mundial. Bem-vindo às Guerras do Mundo. Nos meses imediatos após o ataque a Pearl Harbor, as forças do Império Japonês pareciam quase imparáveis. Replicando o Blitzkrieg da Alemanha pela Europa, eles invadiram a Ásia e o Pacífico, capturando objetivos estratégicos-chave como, entre outros, Singapura, Hong Kong e as Filipinas. Não apenas cada uma dessas vitórias prejudicou a posição estratégica aliada no teatro, mas também abalou o moral público nos Estados Unidos. E no início de 1942, o medo de um desembarque de tropas japonesas na costa oeste era muito real. Algo tinha que ser feito e tinha que ser espetacular. Esse algo veio na forma de um agora lendário ataque aéreo às ilhas natais japonesas. Liderado pelo enigmático coronel James Jimmy Doolittle, em 18 de abril de 1942, uma força de 16 bombardeiros B-25 Mitchell decolou do porta-aviões USS Hornets e voou para a história ao conduzirem o primeiro ataque aéreo ao Japão da guerra. Dado o custo da operação e o risco envolvido para os navios, aeronaves e, claro, os homens, o ataque causou muito pouco em termos de danos reais aos esforços de guerra do Japão. No entanto, isso fez o moral dos Ikesineusa disparar, convencendo a todos que o Japão não era algum monstro imparável e poderia ser derrotado. Para os aliados, portanto, a importância da operação em 1942 era inestimável. Esses B-25S não eram aeronaves de porta-aviões, sendo apenas levemente aliviados para decolar do convés do navio, mas nenhuma consideração foi dada para permitir que eles pousassem de volta a bordo depois. Os bombardeiros do exército eram enormes. Portanto, retornar ao Hornet após a operação estava fora de questão. Então, em vez disso, os pilotos foram instruídos a se encontrar com unidades chinesas aliadas que operavam contra os japoneses no continente chinês. Sendo forçados a lançar cedo depois de serem avistados por um navio japonês, nenhum dos invasores tinha combustível para atingir os aeródromos almejados na China, caíram quando os motores pararam após as tripulações saltarem. No entanto, uma aeronave conseguiu pousar em segurança, apenas não na China. A aeronave 8, comandada pelo capitão Edward J. York, pousou sua aeronave em Vladivostok, na União Soviética. Embora considerada uma das 3 grandes potências aliadas, a União Soviética não estava no mesmo barco que o Reino Unido e os SSR em termos da guerra mais ampla. Os soviéticos estavam interessados em combater os alemães na Europa e haviam assinado um tratado de não agressão com o Japão antes de Pearl Harbor. Portanto, a aparição de um B-25 que acabara de bombardear o Japão não foi bem-vinda para os soviéticos, e assim, York, sua aeronave e sua tripulação foram todos internados e mantidos pelos soviéticos por mais de 1 ano antes de serem libertados via Irã. A razão de York para pousar em Vladivostok era simples o suficiente. Ele admitiu que não tinham combustível bastante para alcançar as linhas chinesas. Ele desviou para Vladivostok na tentativa de salvar a si mesmo e seus homens. Ele pensava que, como aliados na Europa, os soviéticos reabasteceriam seu avião e o deixariam voar para a China. Mas, claro, não foi esse o caso. É aqui que entra o mistério,
porque a especulação cercou o pouso desde então, que York foi ordenado a pousar em Vladivostok como um teste das simpatias soviéticas em relação ao esforço de guerra aliado no Pacífico. Na época, não possuindo bases terrestres suficientemente próximas para que seus bombardeiros pesados atacassem o Japão, houve uma séria consideração em solicitar permissão para que os bombardeiros dos Imaiwa voassem do território soviético. Se York e sua aeronave fossem ajudados em seu caminho pelos soviéticos, abriria a porta para outros voos. Por muito tempo, essa teoria foi refutada pelas autoridades e pelo próprio York. Ainda assim, algumas pessoas acreditam nela. Talvez o mais intrigante seja o próprio navegador de York no voo, o tenente Nolan A. Herndon. Em uma reunião de quem participou do ataque anos depois, Herndon perguntou a Doolittle se o pouso em Vladivostok foi deliberado, ao que seu ex-comandante enfatizou que ele não ordenou que fizessem isso, o que Herndon interpretou como Doolittle, sabendo de alguém que tinha. Há outros detalhes curiosos sobre o voo, como a tripulação sendo montada de última hora e o avião não recebendo carburadores modificados, que os outros aviões haviam recebido para aumentar seu alcance. Os defensores da teoria de que o pouso em território soviético foi ordenado apontam para esses detalhes como prova de que houve um esforço coordenado para dar ao avião 8 o máximo de razão possível para pousar em Vladivostok, tanto quanto eles poderiam se safar. Contudo, opositores rebatem, argumentando que a missão era desesperada e que cortar custos onde possível seria essencial. No entanto, muitos dos invasores acreditam que York estava em uma missão dentro de uma missão e afirmam que, sempre que discutem o voo em reuniões, ele costuma ser evasivo e desdenhoso. Sua aeronave foi a primeira de diversas americanas que pousaram em território soviético durante a guerra, após danos ou falta de combustível sobre o Japão. Essas aeronaves foram então internadas, e no caso do B-29 Super Fortress, reestruturadas para ajudar a iniciar o programa de bombardeiros estratégicos soviéticos, surgindo como o Tupolev 2-4. Quando discutimos atos de bravura e compaixão em tempos de guerra, geralmente pensamos nos soldados que desconsideraram sua própria segurança para enfrentar o fogo inimigo e resgatar um camarada caído. E com razão. No entanto, incríveis demonstrações de bravura e sacrifício não se limitam aos soldados de guerra. Vindo da Suécia, um país europeu que conseguiu manter sua neutralidade durante o curso da guerra, Raoul Wallenberg era um arquiteto, empresário e diplomata, atuando como um enviado especial na Hungria, ocupada pelos alemães no final de 1944, quando as forças alemãs estavam começando uma purga em larga escala de chamados subversivos e indesejáveis, como os judeus. Correndo grande risco pessoal, Raoul atuou como um agente para organizações americanas e suecas comprometidas em ajudar os judeus a escapar do assassinato que estava ocorrendo na Hungria. Ele criou centenas de identidades falsas para permitir que os judeus passassem pelos postos de controle alemães a caminho de sair do país e entrar na segurança da Suécia, além de criar casas seguras para eles se esconderem quando não era seguro viajar. Incrivelmente, nem todos os seus métodos eram tão subversivos, e ele era frequentemente encontrado interrompendo as marchas da morte para campos de concentração para dar comida e água às pobres almas que estavam sendo levadas para lá. Apesar de sua nacionalidade sueca, ele era rotineiramente destacado pelas autoridades alemãs, sendo até mesmo ameaçado diretamente por Adolf Eichmann, um homem cujo nome se tornou sinônimo de crueldade nos anais da história. Mas Wallenberg se recusou a ceder e continuou dando ajuda até que as tropas soviéticas expulsaram os alemães e seus fantoches húngaros em janeiro de 1945. Tragicamente, é aqui que essa história de heroísmo contra a tirania toma um rumo triste. Como estrangeiro na Hungria, ele se identificou para as novas autoridades soviéticas, que imediatamente o receberam com suspeita, e ele foi preso sob acusações de espionagem para os Estados Unidos e Suécia. Wallenberg ficaria sob custódia soviética por 2 anos, até que as autoridades soviéticas informaram que ele havia falecido devido a um ataque cardíaco. Relataram a data do falecimento como 17 de julho de 1947. A tragédia final foi que os soviéticos, mais tarde, admitiram que sua prisão foi um erro
uma consequência de um período confuso e ainda perigoso na guerra. Isso deveria ser o fim da história, uma que é tanto inspiradora quanto triste. No entanto, muitas perguntas ainda persistem em torno do fim de Wallenberg. Desde então, é geralmente aceito que Wallenberg foi executado em vez de morrer de uma condição cardíaca. A principal prova disso foi achar um diário pertencente a Ivan Surov, o ex-chefe do Serviço de Inteligência Soviético, que escreveu que Wallenberg havia sido liquidado por ordens do próprio Stalin. Na esfera soviética, sob o paranoico Stalin, segredos eram como bonecas russas. Descasque uma camada superior e outra está embaixo. Como e quando Raul foi, como Surov descreveu, liquidado, permanece em debate. É provável que ele tenha sido baleado por volta de quando os soviéticos alegaram que ele teve um ataque cardíaco, mas rumores entre as agências de inteligência afirmam que ele foi morto, testando um novo agente nervoso soviético. Além disso, outros prisioneiros políticos mais afortunados que sobreviveram ao seu encarceramento pelos soviéticos fizeram inúmeras afirmações de que ele foi mantido vivo por muitos anos após sua morte relatada. A visão mais recente veio de prisioneiros libertados em 1975. Infelizmente, talvez nunca saibamos a verdade e o destino final de Wallenberg permanece um mistério. Sabe-se que as autoridades soviéticas destruíram deliberadamente um grande número de arquivos sobre Wallenberg e outros prisioneiros daquele período, então é totalmente possível que ele tenha sobrevivido mais tempo do que os soviéticos afirmaram que ele sobreviveu. Quer ele tenha sobrevivido ou não, Wallenberg é lembrado com muita admiração em países como o ZNUATA, Canadá e Israel por sua participação em ajudar os judeus a escapar do assassinato pelos nazistas. Poucos lugares tiveram seu nome gravado na consciência coletiva da civilização ocidental, como Auschwitz. Permanece como um testemunho do terrível potencial da humanidade e da eficiência e brutalidade do assassinato em massa organizado. Auschwitz significa muitas coisas para muitas pessoas, mas parece que realmente não temos a história completa deste inferno na Terra, já que Auschwitz continua a revelar segredos para nós, ano após ano. Em 2009, um desses mistérios veio à luz. Hoje, Auschwitz é mantido na Polônia para comemorar aqueles que pereceram e educar os visitantes sobre os horrores do Holocausto. E foi durante o trabalho de preservação em 2009 que uma lista misteriosa foi descoberta, escondida por mais de 60 anos. O pedaço de celuloide branco parece inocente o suficiente. Contém 70 nomes de soldados britânicos, alguns dos quais foram marcados com um visto, enquanto no verso escrito em alemão estão as palavras agora, nunca e desde então. Infelizmente, nada mais se sabe sobre isso ou o que qualquer coisa significa, e isso levou a especulações sobre seu propósito. Existem duas teorias dominantes sobre a lista. A primeira é que esses eram prisioneiros britânicos que foram assassinados lá, seja porque suspeitava-se que eram judeus ou tinham ascendência judaica, ou simplesmente que estavam sendo punidos. Um fato pouco conhecido é que o complexo de Auschwitz tinha uma seção de prisioneiros de guerra conhecida como Auschwitz 715, onde vários soldados britânicos e outros aliados foram mantidos. Na verdade, Auschwitz começou como um campo de prisioneiros de guerra para os milhares de soldados russos que foram capturados nas primeiras etapas da Frente Oriental. Então é totalmente possível que esses soldados viessem dessa parte do campo. Porém, isso não explica as marcas de verificação ao lado de 8 nomes e as palavras no verso. Isso inevitavelmente levou a outra teoria, possivelmente mais sinistra, sobre a lista. Em vez de serem executados, esses homens eram de fato membros da notória divisão britânica da SS. Conhecido como British Free Corps, cerca de 54 homens são conhecidos por terem servido nas unidades britânicas da SS, embora sua força nunca tenha excedido 27 em nenhum momento. Recrutados entre prisioneiros de guerra britânicos, os que serviram na SS foram assegurados de que não lutariam contra seus compatriotas, mas contra Stalin e o comunismo. Eles também seriam usados para recrutar o máximo de novos membros possível entre os prisioneiros de guerra britânicos mantidos pela Alemanha, mas frequentemente encontravam advertências de seus compatriotas de que tudo o que estava em seu futuro era um pelotão de fuzilamento. Após a guerra,
Ex-membros foram interrogados e questionados sobre por que se juntaram a uma das organizações mais odiadas da história, e suas respostas foram variadas. Alguns se juntaram por motivos ideológicos genuínos, acreditando que o comunismo era uma ameaça ainda maior do que o fascismo, e, eventualmente, os aliados, em suas mentes, veriam sentido e se juntariam a Hitler na luta contra Stalin. Outros, no entanto, admitiram que a vida relativamente confortável de estar no corpo livre britânico era preferível, pelo menos a curto prazo, a ser um prisioneiro de guerra. Esses membros reconheceram agir minimamente para os nazistas, só para evitar campos de prisioneiros de guerra. Embora, claro, sempre houve a suspeita de que isso era uma mentira após a queda de Hitler para poupá-los da pena de morte. O corpo livre britânico era uma alta prioridade para os nazistas, e todos os métodos disponíveis foram usados para recrutar prisioneiros que eram considerados suscetíveis à colaboração. Intimidação e violência para incentivá-los a se juntar foram equilibradas com boas rações, tratamento preferencial e até visitas de prostitutas. Em contraste, os prisioneiros que se recusaram a cooperar viviam em condições degradantes com rações escassas, sofriam tratamentos brutais diariamente e ficavam traumatizados com o sofrimento dos judeus, também alojados em Auschwitz. Dado o imenso estresse mental que essas coisas teriam causado aos prisioneiros de guerra, alguns dos quais eram apenas adolescentes que nunca haviam saído de casa antes, talvez seja compreensível que alguns fariam qualquer coisa para escapar. Os tiques na lista poderiam indicar que um prisioneiro era suscetível, seja ideologicamente ou psicologicamente, a se juntar ao corpo livre britânico ou que eles já haviam se juntado. Poucos registros sobrevivem sobre seus membros e operações durante a guerra. O fato de que o celuloide estava tão bem escondido que levou mais de 60 anos para ser encontrado apenas alimenta a especulação de que se refere a potenciais ou reais membros do corpo livre britânico. Até que mais evidências sejam descobertas, no entanto, talvez nunca saibamos a verdade sobre esses 17 homens e seu destino. No final de 1944, a Alemanha nazista parecia estar em seus estertores de morte. Mas, em 16 de dezembro daquele ano, eles surpreenderam os aliados com uma ofensiva massiva na Floresta das Ardenas, na Bélgica. O objetivo deles era dividir a frente aliada na França em duas e capturar estoques vitais de combustível aliado, dos quais os alemães agora estavam desesperadamente escassos. Nas primeiras horas, os alemães obtiveram sucessos impressionantes e estavam mais uma vez perseguindo um exército aliado em retirada no que a história agora lembra como a Batalha do Bulge. Ao mesmo tempo, as notícias da batalha estavam ofuscando os relatos de uma chegada tardia à cidade recentemente libertada de Paris. No dia anterior ao início da batalha, uma aeronave leve de motor único, o C-64 Norseman, decolou da RAF Twinwood, em Clapham, Reino Unido, com destino à capital francesa. A bordo estava o Major Glenn Miller, que antes da guerra era um dos maiores artistas musicais da América no gênero swing que dominava a época. Esse homem era uma superestrela. Em um período de 4 anos, ele obteria mais hits no top 10 do Zé Wara do que Elvis ou os Beatles jamais conseguiriam, e era absolutamente um dos gigantes da indústria do entretenimento. Você reconhecerá instantaneamente sua peça musical mais famosa, In the Mood. Quando a guerra estourou, ele se alistou no exército dos Iwame, entretendo as tropas com sua banda. Naquele dia de dezembro, ele voava para Paris para preparar a chegada de sua banda, que iria entreter as tropas perto da linha de frente na Europa. Elas pareciam destinadas a passar outro Natal longe de casa, inconscientes do que os alemães estavam prestes a fazer. Mas Miller nunca chegaria a Paris. Em algum lugar sobre o Canal da Mancha, o C-64, pilotado por John Morgan e transportando Glenn Miller e o tenente-coronel Norman Basil, desapareceu, e ainda está desaparecido até hoje. Poucos mistérios de guerra podem reivindicar ter gerado tantas teorias, algumas lógicas e algumas bastante conspiratórias, como o desaparecimento de Glenn Miller. A explicação mais lógica parece ser que durante o voo, a aeronave de motor único encontrou uma faixa de tempo frio que fez o carburador do motor radial congelar, privando o motor da mistura química certa para acender o combustível.
A aeronave, então, teria que pousar na água gelada abaixo, onde os ocupantes a bordo teriam apenas 20 minutos para montar uma balsa salva-vidas antes de sucumbirem à hipotermia. O problema com essa teoria é que em nenhum momento o piloto John Morgan ou qualquer outra pessoa a bordo tentou enviar um sinal de socorro quando o motor começou a ter problemas. Isso implicaria que o que quer que tenha acontecido com a aeronave aconteceu de repente. Portanto, outra teoria popular é que a aeronave foi destruída devido a ser acidentalmente bombardeada por bombardeiros aliados retornando de uma operação abortada sobre a Alemanha. Os bombardeiros descartaram suas armas no canal para facilitar e garantir o pouso em suas bases. E por uma trágica coincidência, a aeronave de Miller estava voando abaixo. De acordo com um aviador da RAF chamado Fred Shaw, ele e outro tripulante a bordo de um Lancaster da RAF observaram suas bombas explodindo no ar abaixo das nuvens enquanto as descartavam, levando-os a acreditar que haviam atingido uma aeronave. No entanto, outros aviadores presentes contestam a afirmação, afirmando que a cobertura de nuvens era tão espessa e o UC-64 voando tão baixo abaixo deles que ninguém poderia ter visto algo do tipo. Uma história comum e mais fantasiosa no período pós-guerra era de que Miller havia chegado a Paris e imediatamente entrou em um bordel onde morreu de um ataque cardíaco. Teme-se o constrangimento de uma estrela tão notável morrer em circunstâncias tão questionáveis. A morte foi encoberta. Mas se isso fosse verdade, então o que aconteceu com Morgan e Basil? No final das contas, a menos que os teóricos da conspiração queiram sugerir que eles foram assassinados para proteger a dignidade do músico, essa teoria não tem peso algum. Outra teoria conspiratória apresentada foi de que ele foi assassinado. Os motivos para seu assassinato variam, mas geralmente incluem um golpe da máfia relacionado às atividades de Miller em sua terra natal. Uma das mais fantasiosas é que ele foi assassinado por uma facção dentro do exército americano que descobriu que o General Dwight D. Eisenhower o havia enviado em uma missão secreta para negociar com os alemães, que nem mesmo o presidente Roosevelt estava ciente. Outra teoria é que ele não morreu de todo, pelo menos não em 1944, e em vez disso, forjou sua morte e fugiu para o sul. América. Então, é claro, sempre existem as teorias envolvendo OVNIs. Em 2019, o Grupo Internacional para a Recuperação de Aeronaves Históricas anunciou que estavam iniciando esforços para financiar uma nova busca pelo UC-64 de Miller, depois que tomaram conhecimento de uma história de um pescador que afirma que seu arrastão uma vez trouxe uma aeronave, em grande parte intacta parecida com um UC-64, no canal antes de devolvê-la ao mar, sem saber da importância do que ele pode ter encontrado. Se este era o avião de Miller e se o avião ainda estava intacto, isso pode descartar a teoria do bombardeio acidental. Até agora, os destroços permanecem perdidos no mar, e assim as circunstâncias exatas que envolvem as trágicas mortes de Morgan, Basil e Miller permanecem um mistério. E aí você tem apenas 4 mistérios aliados da Segunda Guerra Mundial? Por favor, comente abaixo com suas teorias e especulações. E lembre-se de curtir este vídeo e se inscrever para apoiar o canal. Obrigado por assistir e te vejo na próxima vez.